Boa noite, estamos começando mais uma edição do Panorama. A partir de agora você se conecta com assuntos de destaque na atualidade. Acompanhe a seguir o que preparamos para você. Terceiro Lira. Levantamento aponta baixo risco para epidemia de arboviroses em Caratinga. Veja como a vacinação contra a gripe e Covid-19 reduz risco de doenças respiratórias. Abertas as inscrições para o casamento comunitário em Caratinga. O quadro Pense Direito de hoje vai falar de guarda compartilhada. Amor à corrida. Mesmo sem patrocínio e treinador, atleta caratinguense segue conquistando pódios. Agricultura. Clima influencia na variedade da produção de frutas na nossa região. Veja também como simples mudanças de hábitos ajudam a fortalecer o sistema de defesa. E ainda, lutador de MMA de São Domingo das Dores conquista cinturão. O Panorama está no ar, continue com a gente. O Terceiro Lira de 2022, realizado entre os dias 4 e 6 de julho, apresentou índice de infestação predial por Aedes aegypti de 0,5%. O resultado representa uma situação de baixo risco para a epidemia das arboviroses em Caratinga. Caratinga registra um dos menores índices de infestação por Aedes aegypti desde a implantação do Lira no município, o qual ocorreu no ano de 2010. Foram pesquisados 2.580 imóveis, sendo detectada a presença do mosquito Aedes aegypti somente em 14 imóveis. Com este levantamento, a Seção de Controle de Endemias da Prefeitura Municipal de Caratinga irá intensificar as ações de controle do vetor das arboviroses, onde ocorreu a presença do mosquito, evitando desta forma a proliferação do mesmo. Embora o número seja positivo, vale ressaltar a importância da manutenção das medidas preventivas para eliminar a formação de criadouros do mosquito. Com a incidência das baixas temperaturas típicas do inverno, estar imunizado contra a gripe é fundamental para evitar doenças respiratórias. Além disso, manter o cartão de vacinação em dia contra a Covid-19 também é essencial. Afinal, a pandemia não acabou. E aqui também salientamos a importância das vacinas da influenza e da Covid-19. Nessa semana, a Prefeitura de Caratinga abriu a vacinação contra a influenza para todas as pessoas acima de 6 meses. Também salientamos a importância das doses de reforço das vacinas contra a Covid-19. Para aquelas pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a sua dose de reforço, podem procurar as nossas unidades de saúde. Para isso, você tem que ter tomado a sua segunda dose há 4 meses atrás. Também convidamos aquelas pessoas acima de 40 anos para tomar a sua 4ª dose. Você tem que ter tomado a sua dose de reforço há 4 meses atrás. Salientamos da importância das pessoas procurarem as nossas unidades e se imunizarem. Nós entramos num período de inverno onde que há um aumento expressivo das doenças respiratórias. A pandemia também ainda não acabou. Então, a vacina é a melhor ferramenta para a gente evitar os casos graves e de internação e de óbito. Para se imunizar, basta ir até uma unidade de saúde de 8 às 10h30 da manhã e de 1 às 4h30 da tarde, levando o cartão de vacina e os documentos pessoais. Estão abertas até 30 de julho as inscrições para o casamento comunitário que será realizado em Caratinga. A cerimônia está marcada para o dia 27 de outubro, no ginásio Dário da Anunciação Grossi, na unidade 1 do UNEC. Confira os detalhes. O casamento comunitário é uma realização do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Caratinga. A entidade realiza eventos como esse em cidades da região, bem como na APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. De acordo com o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves, a cerimônia promove a conversão de união estável em casamento. Esse ato pode garantir alguns direitos aos quais o casal ainda não tem acesso antes de oficializar a união. Esse procedimento ele serve para que, no final dele, seja expedida a certidão de casamento dessas pessoas, que elas estejam casadas de fato de acordo com a lei civil.
É muito comum, por exemplo, um casal que viveu durante muitos anos e eventualmente o homem vem a falecer, a mulher tem dificuldade de conseguir a sua pensão perante o INSS porque não tem a documentação de que eles eram uma família, de que ela era dependente. Podem se inscrever casais que estejam vivendo juntos há mais de 2 anos, com ou sem filhos. Eles devem procurar o Sejusc no Fórum de Caratinga, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. Eles podem vir até o Fórum de Caratinga e eles vão receber a orientação de quais os documentos que são necessários para que eles venham e façam esse procedimento. A gente vai estar recebendo as inscrições até o final do mês de julho, 30 de julho. Então, é o tempo que eles têm para pegar os documentos, providenciar, trazer para a gente. Nesse meio de tempo, a gente vai ter umas audiências aqui no fórum, vai ouvir as testemunhas que vão dizer que esse casal realmente mora junto, que eles não têm nenhum impedimento para casar. E aí, depois de todo esse trâmite, todo esse procedimento, a gente vai ter uma cerimônia para ser uma cerimônia de casamento e de entrega também dessas certidões de casamento dessas pessoas. O magistrado explica também que a certidão terá efeito retroativo. A lei, ela permite que quando as pessoas elas estavam em união estável, eu possa converter esse período em casamento. Então, muitas vezes, a pessoa já está em união estável, ela já tem um filho de 4 anos, ela já está em união estável há 5 anos, eu vou casar no ano de 2022 e a sentença vai dizer que aquele casamento tem efeitos desde 5 anos antes, 2017. Então, para fins de comprovação de imposto de renda ou talvez INSS, isso faz muita diferença para as pessoas. A cerimônia promete estar à altura do sonho dos noivos. O Sejusc está firmando parcerias com empresas da cidade para fornecer diversos serviços. A gente está com a expectativa de poder atender 60 casais numa cerimônia. Nós já temos o apoio da UNEC, que vai acontecer no ginásio, já tem a ornamentação, já tem toda a preparação do local, o cerimonial. Conseguimos também, com alguns patrocinadores, apoiadores, vestidos e ternos para que alguns dos casais possam ter esse benefício. A FUNEC participa do evento também por meio do curso técnico em estética da Escola Professor Jairo Grossi. As alunas serão responsáveis pela produção das noivas. É o que conta a coordenadora do curso, Jaqueline Maimone. Possibilitar às alunas as práticas, tanto aqui dentro da escola, como fora da escola, principalmente fora, eu estaria possibilitando este atuar dela em cabines, nas clínicas de estética fora daqui, quando elas forem trabalhar, e do corpo em geral. Tá, vamos proporcionar a essas noivas um belo dia que elas não irão esquecer. Já fizemos esse trabalho aqui na Escola Professor Jairo Grossi, né, mas agora vamos fazer com um número maior, né, de noivas, que eu acredito que será um espetáculo. O Sejusc continua procurando empresas parceiras para o evento. Se você tem interesse em ajudar, também pode ir ao Fórum de Caratinga para conversar com a equipe. O telefone de contato é o 33 3322 6450. E agora é hora do quadro Pense Direito. Você sabe como funciona uma guarda compartilhada? A seguir, o advogado Lucas Cota de Ramos vai trazer alguns detalhes sobre esse assunto. Acompanhe. Guarda compartilhada. Para entender esse assunto, assim como vários outros no direito, é importante comparar essa modalidade com outras modalidades que também estão existentes no Brasil. Em se tratando de guarda, nós temos a guarda compartilhada, que é objeto desse vídeo, e também temos a chamada guarda unilateral e, segundo alguns autores da área jurídica, teríamos também a chamada guarda alternada. Basicamente, na guarda compartilhada, o menor terá a residência fixada na casa de um dos pais. Percebam, o menor tradicionalmente será encontrado, morará na casa da mãe ou na casa do pai. Contudo, o outro genitor terá direito de visitação livre, geralmente, desse menor. Claro, mediante a combinação de horários para poder ser cômodo para todos, mas aquele pai que não ficou com o menor poderá visitá-lo na casa da mãe, por exemplo. Ou mesmo levar a criança consigo para poder passar um final de semana com o pai, para poder
passar uma tarde de lazer com o pai, ir até um shopping, ir até uma sorveteria e depois devolver a criança na casa da mãe. Isso é a guarda compartilhada. Esse genitor que está com o menor, claro, tem o dever de sustentá-lo, e o outro genitor, que terá geralmente o direito de visitação livre, ele terá que pagar pensão alimentícia para o menor. Ainda na guarda compartilhada, nós temos algumas questões aqui, ó. Os genitores, o pai e a mãe, vão decidir em conjunto as questões sobre a vida do filho, como, por exemplo, a escola onde essa criança vai estudar, as atividades complementares que ele vai participar ou não, natação, piano, esse tipo de coisa, né? Aprender música, aprender a cantar, canto, aulas de canto, natação, reforço, se for necessário. Decidir com quais amigos aquela criança vai poder conviver ou não, as suas boas ou más companhias. Os pais decidirão em conjunto essa questão. O objetivo da guarda compartilhada é evitar disputas, evitar aquele atrito, né? Aquele atrito que poderia haver entre uma situação e outra aí, e as decisões sobre a vida da criança. Claro, para haver a guarda compartilhada é importante que haja um consenso entre os pais. Por quê? Porque se a cada mínimo detalhe os pais divergirem, tiverem que acionar a justiça para decidir, por exemplo, a escola que o filho vai estudar, para decidir o professor da aula de natação, se a criança for fazer natação, por exemplo, o professor de piano daquela criança, enfim, essas atividades complementares. Se para cada situação mínima for necessário acionar o judiciário, por conflito entre os pais, então a guarda compartilhada não é a mais adequada. Aí entra a chamada guarda unilateral. A guarda unilateral, ela não é bem a regra adotada no Brasil. Ela é possível, mas não é uma regra de se adotar essa modalidade, porque prefere-se realmente a guarda compartilhada. Contudo, quando ela não for possível, por absoluta divergência entre os pais, ou mesmo quando os pais deliberadamente combinarem, acordarem a guarda unilateral e o juiz homologar, aí sim será possível o exercício dessa modalidade, que consiste no seguinte: na guarda unilateral, a criança também terá residência fixa na casa de um dos pais. Só que esse pai ou essa mãe exercerá os direitos sobre a criança com maior preponderância. Ele que vai escolher ou ela que vai escolher a escola onde vai estudar. É ele ou ela que vai escolher as atividades complementares da criança. O outro genitor vai ficar mais afastado nesse poder de decidir aí. Essa é a guarda unilateral, tá bom? Tem algumas peculiaridades também, ó. O genitor que não ficou com a guarda da criança, ele vai ter o direito de visitação e convivência. Então, por exemplo, todo final de semana vai ficar com o pai, e aí durante o resto da semana fica com a mãe. Ou então um domingo na semana, um dia na semana, aos domingos, vai ficar com o pai, aquela criança, né? O pai vai poder sair com aquela criança nesses dias, vai poder levar ela para sua casa, vai poder, aos aniversários do pai, trazê-la para sua casa, os natais vai revezar, um Natal fica com um Natal fica com outro. Enfim, é possível haver esse tipo de acordo aí também na guarda unilateral. Haverá para o pai que não ficou com o filho ou para a mãe que não ficou com o filho o dever de supervisionar. Veja bem, por mais que aquele genitor não tenha o direito de determinar cada situação mínima da vida do filho, afinal estamos tratando aqui de uma guarda unilateral, quem vai determinar essas questões mínimas é o genitor que ficou com a criança, o outro genitor tem um dever, uma obrigação de supervisão. Se ele perceber que a criança está desnutrida, está malnutrida, está com um retardo ali no seu desenvolvimento intelectual, porque não está sendo acompanhada nas suas atividades escolares de maneira devida, então esse genitor tem a obrigação de zelar pelo direito e pelo bom desenvolvimento da criança. E claro, terá também a obrigação de pagar a pensão alimentícia para a criança, esse genitor que não ficou com a guarda da criança. E a terceira modalidade é a chamada guarda alternada. Ela está em desuso. Há alguns que dizem que ela sequer tem previsão legal no Brasil. E alguns criticam também essa modalidade porque ela seria muito prejudicial ao menor. No que consiste então a guarda alternada? Por essa modalidade, a criança ficaria, por exemplo, 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai. O problema disso é que a criança não consegue estabelecer um vínculo, uma raiz com algum local, com algum círculo social, com amiguinhos, com pessoas do seu convívio. Quando essa criança fica, por exemplo, 30 dias na casa do pai, 30 dias na casa da mãe e vai revezando assim, às vezes ela vai, a cada 30 dias, alterar todo o seu círculo social, os seus amiguinhos, né, os seus vizinhos, os seus parentes com quem ela vai conviver. Vai ser muito drástico para uma criança. Então, por esse motivo,
a guarda alternada ela tem sido preterida no Brasil, ela tem sido afastada e o que acaba sobrando, o que acaba sendo escolhido, ou é a guarda compartilhada ou é a guarda unilateral. Sempre reforçamos aqui que se você tiver dúvidas sobre alguma questão relacionada ao direito, é importante consultar o advogado de sua confiança. Sem patrocínio, mas sempre buscando motivação. Hoje você vai conhecer a história do corredor caratinguense Leonardo Cornélio de Oliveira, o Formigão, que mesmo em meio a dificuldades, não desanima e segue conquistando pódios. O mundo dos esportes, além das suas diversas características, carrega também um componente especial, a paixão pelo movimento, pelos desafios, conquistas e por se sentir vivo a cada atividade. Todo esse amor fez com que Leonardo Cornélio, de 26 anos, flertasse com a corrida desde os 16 anos de idade. Eu fiquei sabendo do Circuito das Palmeiras em 2013 e um dia antes, nunca tinha treinado. Aí eu falei, eu vou lá, correr. Mas na época eu não tinha condições, eu não tinha tênis para correr, não tinha roupa para correr, nada, nem celular na época eu tinha. Aí eu falei, eu vou, com aquele tênis, eu falei, eu vou fazer os 10 km. Eu saí da Catedral até na UNEC 2 e voltei alegre e olhando para todo mundo, o pessoal querendo parar de correr. Eu falei, não, gente, vamos embora, corre. E eu alegre, eu não sei de onde que eu estava com aquele tanto de energia, nunca tinha treinado na minha vida. Foi a minha primeira corrida, foi a primeira vez que eu botei minhas pernas para mexer. Aí eu apaixonei pela corrida. Tá aí o motivo da paixão de Leonardo pelo Circuito das Palmeiras, que ele inclusive está confiante de que vai conquistar o pódio na próxima edição. Na próxima, se Deus quiser, em setembro, eu vou estar lá levantando um pódio, mais um pódio dentro da cidade. Vai ser muito bacana, vai ser muito bom. Leonardo contou que nem sempre teve hábitos ativos nem uma alimentação muito saudável. E falando nisso, foi daí que surgiu o apelido que deixou o atleta mais conhecido na cidade como Formigão. Do tiro de guerra, quando eu servi em 2015, eu tinha bastante ansiedade e eu colocava na minha cabeça que comer açúcar, aquela ansiedade ia embora, né? Só que não. Aí um atirador pegou comendo açúcar e falou, formiga comendo açúcar. Pela minha altura, né, todo mundo lá no TG passou a me chamar de Formigão. Isso foi espalhando para Caratinga, as cidades também, outros estados, algumas pessoas me conhecem também como Formigão. Quem te viu e quem te vê em Formigão, porque agora, para aliviar a ansiedade, o remédio é a pista de Cooper da Dario Grossi. Quando eu fico muito ansioso, meu negócio é a pista de Cooper. Aí quando eu volto leve. E vou te falar, tá? Essa formiga anda longe. Anda não, corre. Eu treino uma vez por semana. Eu pego daqui da Dario Grossi. Às vezes, tem dia que eu vou até na Santinha e volto. Às vezes também eu pego Caratinga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, vou e volto também. O esporte trouxe maior qualidade na saúde física, mental, espiritual e até emocional do atleta. Não é à toa que a prática ganhou cadeira cativa na rotina ativa dele. E não era muito disposto a nada, não tinha relacionamento com muitas pessoas. Uma pessoa que às vezes passava na rua, não conversava com ninguém. Hoje eu já tenho disposição, mudou bastante a minha vida. Mesmo sem apoio, ele coleciona medalhas e troféus. Já correu em várias cidades de Minas Gerais e até no Espírito Santo. Na corrida de verão em Anchieta, por exemplo, nos 10 quilômetros da categoria de 25 a 29 anos, Formigão ficou em terceiro lugar. Só depois da pandemia foram 9 pódios. O segredo para alcançar tudo a que se propôs? Força de vontade.
Afinal, formigão treina sozinho e não tem condições de manter um acompanhamento nutricional e uma alimentação adequada. Se eu conseguisse uma pessoa que me apoiasse nos meus treinos, eu acho que eu teria maior desenvolvimento. Eu não estou conseguindo pegar geral, chegar na geral nos pódios, na elite. Treinar sozinho vai demorar muito, infelizmente, mas sim, eu faço o que eu posso. Às vezes tem cidades que eu conheço pessoas, não precisam de eu pagar hospedagem, alimentação, mas transporte também chega a ser um pouco salgado também, caro. E às vezes também algumas pessoas perguntam se eu quero trabalhar um mês para mim conseguir uma verba para mim ir correr, eu pego, eu trabalho também. Em setembro, Leonardo vai participar da Corrida Itatiaia em BH, mas ele tem o sonho de participar de disputas em outros estados e até fora do país. Para isso, ele precisa de acompanhamento profissional e patrocínio. Quem quiser apoiar o atleta, basta entrar em contato pelo número DDD 33 99905 8622, que também é o WhatsApp, ou pelo Instagram, @lformigãosentiu. Acreditar, incentivar e investir em talentos como o Formigão é que garante que futuros grandes atletas sejam revelados para o cenário nacional e até internacional. Desejamos sucesso ao nosso corredor e que ele consiga o apoio necessário para seguir conquistando pódios. E logo após o intervalo, você vai ver como produtores da nossa região lidam com as influências do clima nas produções. Vamos trazer algumas dicas de como melhorar a imunidade. O nosso quadro sobre saúde mental apresenta o último episódio da série sobre as relações no ambiente de trabalho. E ainda, lutador de MMA de São Domingo das Dores conquista cinturão em competição. É daqui a pouco, voltamos já. O clima é fundamental para a maioria das práticas agrícolas. A temperatura e a umidade são alguns fatores que podem afetar a produtividade de lavouras. Você vai conhecer agora 3 produtores rurais de Bugre, município que fica a cerca de 60 quilômetros de Caratinga, e saber como eles enfrentam essas questões. As boas condições climáticas e de solo que permitem que tenhamos uma grande diversidade de frutas o ano inteiro, adaptadas aos mais diversos biomas. Coco-anão, limão e banana são alguns dos destaques na produção de frutas em Bugre. Há cerca de 20 anos, Enio começou a plantar mexerica. Depois, o cultivo se voltou para o limão e, por último, o coco. Na época não era tão bom não, mas aí ele vem com o tempo mostrando que é bem melhor, gasta menos mão de obra, as coisas assim. Mas é uma fruta também que, se não cuidar direitinho também, não produz não. Tem que estar sempre batendo remédio, aguando direitinho. Como aqui uma região seca, aí deu bem certo. Com 2.000 pés de coco, Enio vende por semana uma média de 4.000 cocos em 2 feiras. O mercado está um mercado bom. Eu vendo bem, vendo lá em Patinga. A quantidade que eu tenho, eu consigo vender ela bem. O coco, ele me deu tipo assim, uma tranquilidade. Eu sei hoje lidar com ele. E as outras plantas que eu plantei sempre teve muitos problemas. Aí a gente vai indo e desanima. Muita doença, praga. O fruto oferece boa rentabilidade e a demanda é crescente. Mas o coqueiro anão é hospedeiro de uma diversidade de insetos e ácaros. Aqui é uma praga que ataca muito, é o ácaro. O ácaro da leprose, principalmente, que ele destrói o coco. E no mais é uma largata. Já Seu Juarez tem o limão como carro-chefe.
Há mais de 2 décadas, ele trabalha com essa fruta e revela que hoje em dia os desafios para investir nessa cultura são maiores. Não gasta companheirada todo dia, muito companheiro, mas já tem mais de 20 anos que eu planto, né? Quando começamos era outra coisa, né? Hoje, muita produção, muita concorrência, né? Hoje já está mais difícil do que na década de 90, 2000. Era muito bom. Menos praga, né? Não tinha, hoje já tem muito, hoje está bem difícil. O limão é uma das frutas mais poderosas utilizadas na gastronomia, tanto em receitas doces como salgadas. Rica fonte de vitamina C, o alimento é importante aliado da saúde. O Tahiti, que é o que seu Juarez produz, é o menos ácido e o mais encontrado no país. Com 2.000 pés de limão, o produtor afirma que a instabilidade climática é uma das maiores dificuldades enfrentadas no cultivo. Poucos dias está dando enchente, derrubando barranco, agora já está aí. Essa seca braba, né? Aí tem que irrigar todo dia, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Trabalhar, né? Trabalhar no meio dele, para ver se colhe para cumprir os custos, né? E a variedade da fruticultura em Bugre é grande. Afinal, o clima e o relevo permitem o cultivo de frutas tropicais na região, que possui volume e diversidade de produção consideráveis, se dedicando à bananicultura em uma área de 4 hectares, com 8.000 covas. Gilmar planta a banana caturra. Ele afirma que a produção semanal é satisfatória, com um retorno financeiro positivo. O investimento nesta produção teve início em 2018 e só tem crescido. Então o clima ajuda muito, até mesmo para você conduzir ela com uma boa qualidade. A banana caturra em si é a mais vendável, porque eu acho que tem o fato de escola, né? Tem essas questões, por ser uma fruta um pouco mais barata em relação às outras, ou melhor, é uma fruta mais barata em questão das outras. Então eu acho que a demanda, a procura dela é muito grande por isso. Tem um sabor que é diferenciado, né? Então eu acho que o consumo dela em si só tende a aumentar. Além do clima, os produtores rurais ainda enfrentam outros desafios na safra, como a modernização por meio das tecnologias e o controle de pragas e doenças. Agora o assunto é saúde. Fortalecer a imunidade ajuda a evitar doenças como gripes e resfriados. Mas o que pouca gente sabe é que a mudança de hábitos simples, como ter mais horas de sono ou iniciar atividades físicas, também auxilia bastante as células do corpo a se defenderem. Começar o dia feliz da vida é acordar para um desafio para lá de estimulante. Chegou a hora de enfrentar e vencer os inimigos invisíveis, os vírus e as bactérias. Eles estão em toda parte. Os perigos para a nossa saúde existem até mesmo no ar. Mas, para nossa surpresa, acabamos descobrindo o maior de todos os nossos talentos. Acreditem, a nossa capacidade de suportar e derrotar as ameaças externas vai muito além do que imaginamos. Sim, é possível ficar mais forte todo dia. Dentro do nosso organismo existe um admirável mecanismo de proteção que nós podemos aperfeiçoar ao longo da vida. Coração, pulmões, baço, estômago, rins, cérebro, todas as glândulas e todos os nossos órgãos têm uma função específica, mas estão organizados para trabalhar em conjunto. Um completa o outro. Nosso organismo lembra uma orquestra. E se essa sinfonia sai do tom, a gente tem as doenças. A orquestra, para sair bem feita, para que haja uma harmonia, para que as pessoas que estão ali, né, presenciando, curtindo aquele momento, precisa estar tudo alinhado. Então, quando um instrumento sai muito, né, fora do ritmo, ele vai causar um constrangimento.
Então, da mesma forma, o ser humano, dentro da saúde mental, dentro de tudo aquilo que ele vive, se não houver um equilíbrio entre todas as partes, aí a gente fala do ser humano como um todo, vai trazer alguma complicação. E o corpo sente, né? Quando a boca não fala, o corpo, ele reage, né? Doenças que o motorista Rafael conseguiu evitar, inclusive, em um dos períodos mais difíceis, o auge das infecções pela Covid-19. Responsável pelo transporte de colaboradores, Rafael não parou na pandemia. A minha rotina na época da pandemia, eu era motorista do ônibus aqui da FUNEC, na época ele estava rodando, né? E eu pegava os funcionários, né, de manhã, levava uma turma até o Cazu, depois pegava outra turma, voltava para suas casas, né, para descansar. Aí depois à tarde eu pegava outra turma, levava para o Cazu para trabalhar e depois trazia outra turma para descansar. Porque eu tive muito contato com pessoas que trabalhavam no Cazu na época, né, do Covid, que estava bravo mesmo, tudo parado, não estava funcionando nada e só o Cazu mesmo recebendo paciente, né. E eu tive contatos com muita gente no Cazu, até contatos com pessoas que, né, teve positivo na época. E assim, graças a Deus que eu saiba, até hoje eu não peguei Covid. Aos poucos, Rafael, que tem 37 anos, revela os segredos para ficar tão forte. Desde novo eu pratiquei esporte, né? Joguei bola, natação, né? Corria também. Então, eu acho que sempre por eu praticar esporte, pode ser que contribua para eu ter essa imunidade, né, bem alta, né, de proteção, né. Estar de bem com a vida também é um santo remédio, não é, Rafael? Quando a pessoa estressa muito, a sua imunidade começa a ficar baixa, né? E também mentalmente também. A sua mente também, ela tem essa parte de mexer com o seu corpo, o seu organismo, a sua mente. Então você tem que estar bem, né, fisicamente, tem que estar bem mentalmente, porque se não tiver também, sua imunidade ela acaba caindo. E a psicóloga Daniela assina embaixo. Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que ter uma visão bem ampla, né, do ser humano. Tanto o ser humano biológico, o ser humano espiritual, o ser humano social. E a saúde mental, ela passa por todos esses campos, como esse ser humano, ele se percebe, se posiciona, ele age e reage com todos esses campos, né? E aí quando a gente vem falar da imunidade, o ser humano quando está com a saúde mental em dia, a imunidade dele está a favor dele. Atividade física e imunidade também estão diretamente relacionadas. Permanecer ativo fisicamente ajuda no combate de doenças e o acompanhamento fisioterapêutico é fundamental para entender os pontos que precisam ser melhorados por meio da prática apropriada de exercícios. Cada paciente, cada indivíduo, ele consegue suportar uma quantidade de força específica. E isso nós fisioterapeutas, né, nós conseguimos ter essa noção através da nossa avaliação fisioterapêutica. Então nós utilizamos vários recursos, instrumentos de avaliação específicos, seja ele um teste de força ou um teste de equilíbrio, e a gente vai ter aquela noção de como essa pessoa está naquele momento. E aí, a partir daí, a gente prescreve um certo exercício, que pode variar, desde uma intensidade leve, moderada, até mesmo intensa. E lembrando que, né, com o passar do tempo, essa pessoa pode melhorar a sua aptidão, né, a tolerância ao exercício. Então, ele pode passar de um exercício leve para um moderado, isso vai depender do tempo e do tratamento. Uma outra aliada que também alimenta nosso sistema de defesa é uma dieta natural. Se a gente se alimenta bem, principalmente de frutas, verduras, legumes, né, uma comida natural, isso vai influenciar positivamente na nossa imunidade. Então auxilia aí, né, na produção das nossas células de defesa, nas barreiras imunológicas, né, fornecendo os nutrientes necessários para que todo esse sistema aconteça, né, e se fortaleça dentro do nosso organismo. E quanta diferença faz para o nosso organismo um simples tomate e um biscoito industrializado. Os refrigerantes, as comidas prontas, biscoitos recheados, salgadinhos, jujubas, balas, isso tudo tem muito açúcar, muito corantes, muitos aditivos
que vão literalmente jogar contra, né, a nossa imunidade, vão favorecer processos inflamatórios dentro do nosso organismo e com certeza vai te deixar mais susceptível a várias doenças. E quanto mais a gente sabe dessas verdades simples, mais forte a gente fica. Assim como os seus órgãos, né? Você se preocupa com o coração, você se preocupa com o intestino, você se preocupa com os dentes. Você deve preocupar também com a qualidade dos seus pensamentos. Às vezes, quando a pessoa não cuida da sua saúde mental, ela se torna também uma pessoa mais propensa a certas doenças, né? Como você viu, fortalecer a imunidade de nosso corpo não é tão difícil. É preciso investir em ter bons hábitos diários, cuidando da saúde física e mental. Existe uma ideia que trabalho e sofrimento sempre andam juntos. Você concorda? O nosso quadro sobre saúde mental de hoje vai falar desta questão no último episódio da série sobre a importância das relações no ambiente organizacional. Veja. Vocês já sofreram no ambiente de trabalho? Segundo Christophe Dejour, um autor muito estudado dentro das psicopatologias do trabalho, ele vai dizer que o trabalho e o sofrimento andam sempre juntos. Dejour vai dizer que o sofrimento é inerente ao trabalhador. Não precisamos concordar, mas talvez seja importante a gente pensar um pouco sobre isso. Então, segundo esse autor, nós sempre iremos sofrer na organização. Mas vamos lá. O conceito de sofrimento não é aquele mesmo conceito de sofrimento que a gente tem muitas vezes no senso comum, não. Sofrer, para Dejour, é uma condição que existe no contexto do trabalho. Por quê? Porque nós sempre iremos ter no trabalho, de um lado, o que ele vai chamar de trabalho prescrito. O que seria o trabalho prescrito? É o contrato de trabalho. É o perfil do cargo que nós iremos exercer. Então, todo cargo ele tem um perfil. E de outro lado, nós vamos ter sempre o trabalho real. O trabalho real é o quê? É o dia a dia. O trabalho real, ele tem, dentre das suas questões, ele tem o trabalhador, o sujeito que sente, o sujeito que pensa, o sujeito que deseja, o sujeito que pensa que ele precisa do salário para pagar as contas. O trabalho real é o trabalho que lida com as relações de poderes dentro das organizações. O trabalho real tem ego, o trabalho real tem ciúme, o trabalho real tem tudo isso. O trabalho real falta até instrumentos, muitas vezes, de trabalho. Então, isso seria o trabalho real para Dejour. É o encontro entre as questões organizacionais e as questões humanas. E nesse encontro, muito imprevisto ocorre. Então, por isso ele vai dizer que o sofrimento vai sempre ocorrer. E ele é 100% ruim? É ruim sofrer? No senso comum, a gente acredita que sim. Mas no trabalho, Dejour não vai dizer isso não. Ele vai dizer o seguinte, olha, o sofrimento pode ser potencializador, porque ele vai sempre ocorrer, sim. Mas, se o sofrimento paralisar, se nós não conseguirmos ressignificar o sofrimento, transformá-los, sim, ele faz mal. E aí é o que ele vai chamar de patologias do trabalho. Acho que muitos já ouviram falar, por exemplo, na síndrome de burnout, nas doenças laborais. Então, para essa teoria de Dejour, que é a psicopatologia do trabalho, psicodinâmica do trabalho, aliás, essas paralisações do sofrimento, elas podem causar doença. Mas muitas vezes elas podem potencializar. O que ele vai dizer? Que em algumas organizações, isso pode ser algo pensado e modificado, os colaboradores eles conseguem estratégias para transformar os sofrimentos em potencialidades, em realidades, em transformações. As empresas que possibilitam, por exemplo, momentos de diálogo entre os colaboradores, momento de troca, em que as pessoas conseguem compartilhar situações vivenciadas no contexto de trabalho. Isso é um grande instrumento, esse momento coletivo, por exemplo, para transformar esses sofrimentos em potencialização. Então nós podemos sim pensar nas organizações como um lugar em que o sofrimento ocorre, mas mostrar também que é possível que esse sofrimento não seja paralisador, mas que ele possa transformar os colaboradores em pessoas melhores. Esse sofrimento pode ser ressignificado.
é o que a gente vai chamar de experiência no trabalho. Mas para que isso ocorra, as organizações precisam acolher, precisam ser organizações inteligentes. E para rever todos os episódios da série sobre as relações no ambiente de trabalho, basta acessar as nossas redes sociais. Um lutador da zona rural de São Domingo das Dores conquistou recentemente um cinturão durante uma etapa do CFC que aconteceu em Timóteo, no Vale do Aço. Ele trouxe a vitória para casa após vencer a luta contra um iraniano. O nome dele é Mariano Dias, conhecido como Pitbull. Ele tem 31 anos e é natural do Córrego do Ferrugem, zona rural de São Domingo das Dores. O lutador participou recentemente do Coliseu Fight Combat, competição de MMA que aconteceu na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Na categoria meio-médio, 77 quilos, ele enfrentou o iraniano Sharin Najaf. A luta foi dura e cheia de desafios. Eu queria ter feito muito mais. Na realidade, eu estava pronto para fazer muito mais. Só que a gente foi pego, né? Por mais que a gente sabido o jogo do cara, que é o wrestling, que é um jogo grudado, que é um jogo difícil, ele conseguiu, né, do início até quase o final do primeiro round, êxito no jogo de chão dele. Só que em 30 segundos ou 40, mais ou menos, eu consegui, né, revirar, sair da posição desconfortável, porque eu estava de costas no chão praticamente o tempo todo, consegui sair dessa posição desconfortável e deu a reviravolta na luta. E que reviravolta, viu? Mariano Dias conseguiu vencer o iraniano por nocaute técnico ainda no primeiro round e conquistou o cinturão da competição. O evento de MMA contou com a participação de lutadores da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, França e Irã. Uma vitória que ficará marcada em sua carreira. Esse foi duro, esse foi sofrido. Costumo encarar todas as minhas lutas iguais. Você não entra lá pensando se a disputa é cinturão, se vai ser um troféu. Eu sempre penso na vitória, entendeu? E quem já me viu lutar em outros eventos sabe que eu faço de tudo lá dentro para sair com a vitória, né? Qualquer dificuldade que tem, a gente tem que passar por cima. Então o importante é sempre a vitória. E em relação ao atleta, né, eu já sabia da dificuldade de você lutar com ele. Mas graças a Deus, né, o treino que a gente fez e a questão também, né, da insistência, da vontade de vencer, que acho que é a principal causa, né, que eu destaco no meio de todo mundo é isso. A vontade de vencer que vai acima de qualquer dificuldade. Os hematomas no rosto são marcas comuns deixadas após as lutas. Para o lutador, isso serve de inspiração para se ter ainda mais força de vontade para realizar treinos e se aperfeiçoar. Eu acredito que o atleta, depois que ele começa a treinar, ele tem que acostumar com essa rotina mesmo, né? Normalmente, marcas na canela, rosto. E eu falo assim que é minha paixão, velho. Eu não me vejo daqui para frente fazendo outra coisa não. E minha vontade é crescer mesmo, é dedicar. Valorizar a equipe que eu tenho, né, que é uma equipe muito boa, a equipe excelente. Fazer por merecer, né, para dentro dessa equipe. Um lutador de MMA precisa realizar treinos diários. Uma dedicação que faz total diferença nos ringues. Dominar o maior número de artes marciais também traz uma vantagem diante dos desafios futuros. Geralmente a pessoa começa em alguma arte marcial específica, Muay Thai, que é o nosso caso, ou Jiu-Jitsu, que seja. Mas para lutar o MMA em si, você tem que trabalhar outras artes também. A parte da trocação, que é o Muay Thai, o boxe, e o Jiu-Jitsu, que é muito importante no MMA também. Não se entra lá apenas com uma arte marcial mais. Essa época do vale tudo, que existia muito, eu sou do karatê, eu sou do jiu-jitsu, eu vou lá e vou mostrar. Agora acabou. Hoje em dia as regras foram se organizando melhor e está no patamar diferente, onde todo mundo tem que ser completo. Hoje em dia o jiu-jitsu faz parte, igual o João Paulo falou, inicialmente todas as artes marciais é interessante, o jiu-jitsu principalmente. Hoje o cara não souber ali a parte de chão, pelo menos o básico inicial, ele tá por fora, vamos dizer assim. Agora é sonhar alto. Mariano é ambicioso e se vê participando de grandes competições. Eu ainda quero chegar lá nos grandes eventos ainda, né? Juntamente com a minha equipe, a gente tem uma crença muito grande que a gente consegue chegar. Essa última luta que eu fiz, né, a gente foi
mas uma credencial mesmo para participar do Jungle Fight, né, que é um evento brasileiro, um dos maiores aqui. E se Deus quiser também a gente está podendo fazer uma boa luta lá, a gente tem uma chance muito grande de dar um salto para o UFC, né? O incentivo ao esporte MMA também é necessário para seguir em frente. Mariano não consegue, com recursos próprios, arcar com as despesas de viagem e hospedagem para competições grandes. Por isso, conta com o apoio de patrocinadores e incentivos públicos. A gente ouve falar muito pouco ainda, né, no Muay Thai, né, que é a arte que eu sou mais aperfeiçoado para estar palestrando aulas, ministrando. A gente ouve falar muito pouco, né? A gente tem uma luta muito grande para sair para fora, a gente coloca o rosto da gente para tapa, né, literalmente, para tentar divulgar, levar o nome do esporte, mas mesmo assim a gente vê que é muito frio. Em questão de apoio, realmente é uma parte que me deixa mais desejar ainda. Esse evento foi uma grande vitrine, foi um dos maiores eventos de Minas Gerais. Teve atleta de vários estados, 2 países diferentes, da França, do Irã. Então foi uma grande vitrine. Tornar campeão nesse evento te abre portas. A gente está vendo a possibilidade de lutar no maior evento da América Latina, no maior do Brasil, consequentemente, que é o Jungle Fight. Já estamos em conversa preliminar para ver se a gente consegue entrar lá e dali a gente alçar voos maiores. Parabéns ao lutador Mariano Dias pela conquista do cinturão. É muito bom ver nossa região ser representada em grandes competições do esporte. Vamos nos aproximando do fim do panorama de hoje. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais para seguir conectado com as notícias ao longo da semana. Nos vemos na nossa próxima edição. Até lá!